Olá, tudo bom? Estou usando máscara. Deixa eu retirá-las. Álcool em gel 70. Então isso aqui não resolve totalmente o problema, mas vai te ajudar a prevenir, tá? Você não precisa que alguém mande ou crie uma lei para você, te proíba de sair de casa para você fazer o que é certo. Então colabore, tá? Antes da gente entrar na mensagem, eu precisava passar essa mensagem principal no meio dessa pandemia. Use máscara quando estiver em ambientes que há mais de uma pessoa, fora de casa, em possíveis reuniões. E use álcool em gel, higienize bem as mãos, tá bom? Tem uma palavra hoje que vai falar com você. Exatamente. Tudo bem com você? Como você está? Abra sua Bíblia em 1 Samuel 22. Primeiro livro de Samuel 22. Caneta na mão é importante. Não paga anotar. Isso vai te ajudar a lembrar depois. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Compartilha. Nós vamos falar hoje sobre o desânimo. O que fazer quando estamos desanimados? O que fazer quando estamos desanimados? De repente você deve estar pensando aí, eu me enfio no quarto, vou comer doce, ligo a televisão e vou ver filme. Bom, vamos ver o que a Bíblia nos orienta quanto a isso? Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, a partir do verso 1. Abra sua Bíblia, pegue sua caneta e vamos anotar? O texto diz assim: Davi retirou-se dali e refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a sua casa e seus pais desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todos os endividados, todos os amargurados de espírito, e ele fez-se chefe deles. Eram como uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe os seus parentes até Moabe e com este moraram todo o tempo que Davi esteve neste lugar. Porém o profeta de Gade disse a Davi: Não fique neste lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Oreb. Até aqui. Algumas coisas importantes quando estamos desanimados. A história é bem conhecida. Davi estava sendo perseguido. Davi já tinha sido consagrado a rei, mas estava sendo perseguido pelo rei, que ele ia substituir. Perseguido a ponto de morte. Já teria acontecido algumas tentativas de homicídio da vida de Davi. Davi estava sendo procurado para ser assassinado. Então Davi foge dali, sai de cena. Então a cabeça daquele homem, quando entrou na caverna de Adulão, era uma cabeça de desânimo. Era alguém desanimado, era alguém preocupado, era alguém que não sabia o que fazer, era alguém triste, decepcionado. E são sentimentos que nós normalmente nos deparamos em alguns momentos da nossa vida. Desânimo, descontentamento, decepção. E aí o que a gente faz quando a gente está desanimado, descontentado, decepcionado? O que normalmente se faz? Paramos, não é isso? Mas é esse ponto, esse contraponto que eu quero trazer. Desânimo e paralisia são duas coisas totalmente diferentes. Não é porque você está desanimado que você precisa parar. Pelo contrário, você precisa prosseguir quando está desanimado. Porque a paralisia vai agravar o seu desânimo. Pode gerar uma depressão. E por isso é necessário a gente entender que as duas coisas são diferentes e você precisa prosseguir. Davi saiu de cena, mas Davi não parou. Isso é importante você notar. Davi saiu de cena, mas Davi não parou. Entendeu? Olha que interessante. Davi chega na caverna de Adulão. Chegou na caverna de Adulão e o que ele foi fazer? O que aconteceu? A família dele se aproximou dele. E eu vou dar 3 pontos para você rápido. O primeiro ponto é que a família chegou próximo dele
ele teve a preocupação de deixar a família no lugar seguro. Exatamente. Você precisa entender que a sua família tem prioridade sobre o seu ministério. Você precisa entender que a sua família tem prioridade sobre o seu ministério. Exatamente. A sua família precisa estar segura para que você alce os objetivos do seu ministério. Exatamente. Você precisa cuidar, levar, deixar ela no lugar seguro. Você precisa tratar. E a gente encontra tantas pessoas falando: a minha família me atrapalha, a minha família me incomoda, a minha família é isso, a minha família é aquilo. Pelo contrário, muitas vezes nós que estamos pulando etapas, nós estamos querendo alcançar aquilo que Deus nos prometeu sem antes deixar nossa família num lugar seguro. Então, o primeiro conselho que eu quero te dar dos 3, cuide da sua família. Você, antes de qualquer coisa, é líder da sua casa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para quem está desanimado. Primeiro ponto, cuide da sua família. Segundo ponto, promova o bem às pessoas que estão à sua volta, mesmo que não sejam as pessoas que você queria que estivessem. O quê? Como assim? Eu vou repetir. Promova o bem às pessoas que estão à sua volta, mesmo que estas pessoas não sejam as pessoas que você queria que estivessem. Davi foi para a caverna de Adulão e eu acredito que ele queria estar sozinho. Mas, além da sua família, chegou um monte de homens. Chegou mais ou menos, o grupo total ficou mais ou menos em torno de 400 pessoas. Davi começou a promover coisas boas. Davi começou a promover incentivos. Eram pessoas amarguradas, endividadas, tristes de espírito, coisa semelhante ao que ele estava sentindo. De repente, se fosse eu ou você, a gente ia olhar um para o outro e ia chorar, ia ser um grupo de deprimidos. Mas o que ele fez? Não deixou que o desânimo dele paralisasse a vida dele. E é isso mesmo que você precisa fazer. Você precisa entender que mesmo que você e as pessoas que estão à sua volta estejam desanimados, isso não é motivo para você somar a uma paralisia. Você não pode parar. Você precisa produzir. Exatamente. E Davi começou a produzir coisas boas, a qualificar a vida daquelas pessoas, que as pessoas ficaram tão próximas a ele que o tornaram um líder, enxergavam Davi como um líder. E isso é importante você entender, tá? Não, ser chefe não é falar: opa, agora eu que mando, agora vem comigo, faz aquilo que eu estou mandando, faz aquilo lá. Não, pelo contrário. A promoção que você vai promovendo, isso vai produzir nas pessoas um sentimento de gratidão a ponto de querer, desejarem ficar próximas de você. Então, produza coisas boas, produzam situações que vai qualificar a vida das pessoas, que vai melhorar o relacionamento das pessoas, que vai aproximá-las de Deus, que vai fazê-las desenvolver áreas que estavam paradas ali. Produza coisas que vai tirar aquelas pessoas de uma situação de paralisia e comece a enxergar algo além do horizonte, que comecem a esperançar alguma coisa melhor. Comecem a olhar e falar assim: Deus tem alguma coisa para mim. Quando você começa a fazer isso, quando você começa a promover coisas boas, as pessoas começam a ver em você algo diferente. Então, produza coisas boas. E quando a gente promove isso no meio das pessoas, isso automaticamente é produzido em nós também. E aí, aos poucos, saímos dessa situação de desânimos, de amargura de espírito, de decepção, e começamos a enxergar que o rumo, que o caminho ainda está ali. Porque, às vezes, a amargura, a decepção, a tristeza nos levam à paralisia e nos fazem parar de enxergar o caminho. Então, entenda que continuar trabalhando nos faz enxergar e ajuda as pessoas a enxergar que o caminho ainda está ali, que Deus ainda está com você. E por último, o profeta chegou lá no versículo 5 e disse assim: não fique neste lugar seguro. Não fique neste lugar seguro. Ele está falando: olha,
Arrisque, está na hora de arriscar, está na hora de sair da zona de conforto. Isso mexe com a gente. Quem não quer estar num lugar seguro? Mas você não vai ser alguém importante para as outras pessoas, você não vai conseguir alcançar objetivos se você se consolidar em um lugar seguro. Se você se consolidar em uma zona de conforto, se você não quer estar cansado, se você não quer estar estressado, você vai ter que aprender a lidar com o estresse, você vai ter que aprender a lidar com o cansaço, você vai ter que aprender a lidar com a exaustão. Exatamente, exatamente. Esse é o caminho da liderança. Não tem para onde seguir. E aí o profeta falou, sai desse lugar seguro. Acorda mais cedo, vai orar. Comece a ter uma vida devocional. Conheça a palavra de Deus para você conhecer como Deus pensa. Leia a palavra de Deus para você saber o que Deus quer para você. Exatamente. Tem muita gente que tem uma promessa, que tem vontade de chegar até o seu objetivo, mas está parado. Está cansado, se decepcionou e somou isso a uma paralisia. E está ali, não enxerga mais o caminho, acha que Deus não vai mais fazer. É hora de você tirar essas escamas dos olhos, começar a enxergar o caminho novamente e ver que Deus tem planos para você. Amém? Esses 3 conselhos, cuide da sua casa, promova o bem às pessoas que estão à sua volta e não se conforme em ficar em um lugar seguro. Arrisque, arrisque. Deixa eu orar por você. Pai, abençoa a vida dos nossos ouvintes, em nome de Jesus. Ajude-os nesse caminho, nessa empreitada, para que eles se tornem um líder cheio de Deus. Em nome de Jesus, amém. Um abraço.